Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Keila Batista, sou professora de História e estou aqui para nós continuarmos aí discutindo esses assuntos da terceira série do ensino médio. Na aula passada, nós conversamos sobre o período democrático brasileiro, né? Esse período que vai de 1946 a 1964, né? E se vocês lembrarem, nós terminamos a aula passada discutindo sobre o governo de Juscelino Kubitschek, né, que traz essa modernização, ele muda a capital do Brasil para Brasília, né? Então, hoje nós vamos continuar ainda falando sobre os presidentes, né, que governaram o Brasil antes do golpe de 1964, ok? Começamos então aí com o Jânio Quadros, né? Esse presidente considerado muito excêntrico pela forma de governar, né? Depois da presidência do país, ele foi ser prefeito de São Paulo, né? E a história diz que lá também ele continuou aí com essas práticas, né, excêntricas. E aí a gente tem um governo, uma gestão que é breve, né? Ela dura mais ou menos 7 meses e também é cheia de surpresas, né? O Jânio da Silva Quadros, ele foi um político, né, sem muito vínculos, assim, partidários, né? Foi apoiado pela UDN e por outras forças antigetulistas e venceu, então, as eleições para a presidência, né? Ele conseguiu aí uma maior parte, né, do eleitorado, 48%, e aí, então, ele se torna aí o presidente do Brasil. É bem interessante a gente falar sobre isso, porque de acordo com a legislação eleitoral vigente naquela época, né, o presidente ele podia ser eleito por uma chapa e o vice-presidente poderia ser de outra. Não era necessário, como a gente tem hoje, que fossem os dois de uma chapa, né, o presidente e o vice. Então, junto aí com o Jânio Quadros, a gente tem aí a eleição para vice-presidente do Brasil, João Goulart, né, que depois vai ser conhecido aí como o Jango, né? E aí, quando o João Goulart, como é uma gestão breve de 7 meses, ele vai renunciar e aí, então, o Jango vai assumir, ok, pessoal? Como eu disse para vocês, ele tinha um estilo político, né, bem assim, excêntrico. Alguns analistas políticos, historiadores, né, dizem que ele era exibicionista, moralista, né, e demagogo. E aí ele conseguiu muitos eleitores prometendo na campanha eleitoral, né, que ia varrer a corrupção. E o mais interessante de Jango, né, que ele usou como símbolo uma vassoura, né? E aí ele usou mesmo durante toda a campanha eleitoral. Essa vassoura tem a musiquinha varre, varre, vassourinha, né? Varre a corrupção, né? E aí essa vassoura simbolizava então aí a limpeza, né, da corrupção do Brasil. E aí a gente tem uma charge, né, que foi feita aí, onde as pessoas atribui aí essa questão de varrer a corrupção, né? Ele dizia que ia acabar com a corrupção do Brasil e aí se tornou uma coisa muito engraçada mesmo esse símbolo aí da vassoura, tá bom, pessoal? Se vocês verem aí uma vassourinha, vocês já vão aí linkar com o Jânio Quadros e aí com essas suas ideias, tá? O interessante do Jânio Quadros também é que uma coisa que é atrelada ao seu governo é algumas questões, né? Que por meio de bilhetes que ele mesmo escrevia com a própria mão lá, ele trazia algumas questões, né? Como a proibição de lança-perfumes no carnaval, brigas de galo, né? Corridas de cavalo em dias da semana e também a proibição do uso de biquínis em desfiles de beleza, né? Então, assim, eram umas coisas muito engraçadas até. E os historiadores, né, analistas políticos, eles dizem que é difícil dizer se Jânio Quadros de fato era de direita, né, ou de esquerda, porque ele era uma figura assim que era difícil, né, de se definir, porque ele tomava algumas decisões, né, que dialogavam mais com a questão internacional do capitalismo, mas também ele dialogava com umas questões assim do socialismo da União Soviética, né? Ele era meio que aquele assim, vocês tenham aí a briga de vocês, mas eu não vou me envolver muito, né? Porque aí no contexto internacional a gente está tendo a Guerra Fria, né? Essa guerra aí, e até então o Brasil, ele nesse período ele começa de fato a perceber então a importância da guerra e a guerra vai influenciar então aí também
a sociedade e a política brasileira. E o Jango, desculpa, o Jânio Quadros, ele começa então a dialogar, né, tanto com a União Soviética quanto com os Estados Unidos, né. E aí a gente tem algumas questões do seu governo que são crises, né, crises políticas, crises aí relacionadas à diplomacia. A primeira é que o Jânio Quadros, ele determina então o reatamento das relações diplomáticas, né, do Brasil com a União Soviética e com a China comunista. E também uma questão assim que foi essencial para ele começar a receber alguns protestos, né, da elite brasileira, é que o Jânio Quadros, ele condecorou o ministro da Economia de Cuba, Ernesto Che Guevara, né, que a gente já viu, como com a principal comenda brasileira, né, a Ordem de Cruzeiro do Sul. Então ele faz essa homenagem aí para Che Guevara, né, que é de Cuba, Cuba que teve a Revolução Cubana. E isso faz com que a elite, né, os empresários brasileiros e norte-americanos, internacionais, eles começam a criticar o governo de Jango, porque a gente tem aí, de Jânio Quadros, desculpem pessoal, que a gente tem aí no contexto internacional, né, a ameaça do comunismo, né? E isso faz com que o Jânio Quadros, ele não receba tanto assim apoio, né, no Congresso, da sociedade civil, apesar de ser um presidente aí bem popular, né? E aí, então, vem a oposição, né, diante dessas atitudes do presidente, né, da República. A UDN, ela rompe com o governo, né, por meio da televisão. É muito interessante que o líder udernista, né, Carlos Lacerda, ele vai acusar, então, o Jânio Quadros de abrir as portas do Brasil ao comunismo internacional, né? Então, ele vai aí começar a movimentar a sociedade brasileira, né, com essa ameaça aí desse comunismo inimigo. E aí o Jânio Quadros, ele acaba fazendo uma carta de renúncia, onde ele diz assim, né, forças terríveis levantaram-se, né, contra mim e me intrigam ou inflamam, né. Se permanecesse, não manteria a confiança e a tranquilidade, ora quebradas e indispensáveis ao exercício de minha autoridade. A mim não falta a coragem da renúncia, né? Então ele renuncia e fala dessas forças terríveis, né? Só que alguns historiadores dizem que isso foi, na verdade, uma estratégia, porque ele pensaria que existiria um apelo popular para que ele continuasse, né? Ou mesmo o Congresso, porque o vice dele, né, nesse momento ele estava na China comunista, né, então o exército, a elite, eles não iam querer uma pessoa que estava lá na China comunista para ser presidente do Brasil, né, e isso, claro, que vai repercutir quando o seu vice, né, o Jango aí vai tomar a posse, ok, pessoal? E aí, então, a gente tem a posse aí desse Jango, né, que estava lá na China e recebe a informação que ele tem que voltar para o Brasil para ser presidente, né? Claro que a gente vai ter reações de grupos políticos quanto à posse, né? Dois grupos, eles vão aí fazer as suas manifestações e os seus protestos. O primeiro, claro, que é o grupo que estava contrário a essa posse, né? Usando aí como argumento a acusação de que o Jango era um perigoso comunista e reunia aí, então, militares, políticos, né, empresários nacionais e estrangeiros. E a gente tem também o grupo que era favorável à posse, né, pela legalidade, porque ele era o vice-presidente. E aí a gente tem, então, aí a questão mais dos trabalhadores, né, os líderes sindicalistas, né, os profissionais liberais, pequenos empresários, né, e é criada também a Frente Legalista, né, criada aí em Rio Grande do Sul, né, para trazer essa questão da legalidade. E isso, claro, que deixa o Brasil podendo ser que a qualquer momento acontecesse uma guerra civil, né? Então se tem a iniciativa de criar uma solução que seria o sistema parlamentarista, né? Então cria-se aí esse sistema onde teríamos então o presidente, o Jango, e como primeiro-ministro a gente tem o Tancredo Neves, né, que aí um seria o chefe do Estado, mas o outro também aí teria toda essa função de poder do executivo. O poder não estaria centralizado aí na mão do Jango, né? A gente tem manifestações como essas que vocês veem aí no slide, né? No Rio Grande do Sul, aí essas pessoas que começam a contestar, esse movimento é organizado por Leonel Brizola, né? Como eu falei, ele é cunhado, então a gente tem
essa questão, né? E claro que o Jango, ele vai aceitar. E assim vai ser durante alguns meses, eu acho que 14 meses, aí esse sistema, né? Presidencialismo, o presidente e o parlamentarismo, não o presidencialismo, tá, pessoal? Depois ele retorna. E aí o Jango vai fazer algumas reformas, né? Ele cria aí o plano trienal, né? Que ele vai dizendo, ele vai vir com a iniciativa de promover uma melhora na distribuição de renda, né? Dessas riquezas nacionais, desapropriando os latifúndios improdutivos, né? E aí essa palavra vai mexer com muita gente, né? Encampar as refinarias particulares de petróleo, né? Reduzir a dívida externa brasileira, diminuir a inflação, né? E trazer o crescimento econômico. Então, ele vem com algumas questões populares, né? Ele vem trazendo aí algumas questões populares, né? E aí a gente, claro que a gente vai ter dois lados, né? Que vão aí contra essas iniciativas, essas reformas que ele vai trazer já, né? Aí, do outro lado, a gente tem as questões mais, assim, populares, os estudantes, os operários, né? E do outro lado, alguns institutos, né? E a elite dizendo que eram ideias aí contaminadas pelo comunismo, tá, pessoal? E aí a gente tem as reformas de base, né? As tão conhecidas como reforma de base, que ele vem falando da reforma agrária, né, dividir aí a terra no campo para o trabalhador não ter que ir para outra cidade para trabalhar, a reforma urbana, pensando aí nas pessoas que moram em favelas, reforma educacional para todas as pessoas terem direito à alfabetização, né, reforma eleitoral, as pessoas que não sabiam ler, elas poderem votarem também, e a reforma tributária, que vai deixar muita gente aí de orelha em pé, essas reformas. E aí a gente tem a imagem de uma grande passeata, uns comícios, né? Que ele organizava. Nesse aí que a gente tem, né, na Central do Brasil, a gente tem mais ou menos assim, muitas pessoas, 300 mil pessoas, ouvindo o discurso mais ou menos 4 horas em pé, mas também ao contrário, a gente tem o outro lado que vai organizar uma marcha da família, né? Que aí depois vocês podem pesquisar melhor sobre isso, que nós não temos tempo. E aí então a gente vem o golpe, né? A gente vem com o golpe, né? Que acontece no dia 31 de março de 64, né? Onde explodiu a rebelião das Forças Armadas contra o governo de João Goulart, né? E aí então o movimento ele tem início em Minas Gerais, né? E aí depois ele se expande, então, pelo Brasil. E sem condições, então, de conter esse golpe, né? O Jango, ele deixa a presidência do Brasil, vai para Rio Grande do Sul e depois ele vai ter exílio no Uruguai, tá bom, pessoal? Mas aí a gente vai continuar essa história na nossa próxima aula. E o nosso Exercitando, uma questão do Enem de 2010. Não é difícil entender o que ocorreu no Brasil nos anos imediatamente anteriores ao golpe militar de 1964. A diminuição da oferta de empregos e a desvalorização dos salários provocadas pela inflação levaram a uma imensa mobilização política popular, marcada por sucessivas ondas grevistas de várias categorias profissionais, o que aprofundou as tensões sociais. Dessa vez, as classes trabalhadoras se recusaram a pagar o pato pelas sobras do modelo econômico juscelinista. Então, segundo o texto, os conflitos sociais ocorridos no início dos anos 1960 decorreram principalmente da manipulação política empreendida pelo governo João Goulart, das contradições econômicas do modelo desenvolvimentista, do poder político adquirido pelos sindicatos populistas, da desmobilização das classes dominantes frente ao avanço das greves e da recusa dos sindicatos em aceitar mudanças na legislação trabalhista. Nessa legislação trabalhista. Então, temos como resposta correta a letra B, né? Dessas contradições econômicas do modelo desenvolvimentista, porque aí a gente tem alta da inflação, desemprego, né? Um cenário muito crítico aí para a população brasileira. Pessoal, não esqueçam de acessar a plataforma, lá vocês terão acesso a essa aula e às outras, né? E também não esqueçam de estudar mais sobre esse assunto, porque é um assunto muito importante na nossa história. Até!